Vambora, bem-vindo ao Danilo Talks e hoje, gente, para falar de um tema que muitas pessoas têm dúvidas, viu? Envolve dívida e, claro, planejamento, né? Uma coisa para você fazer para evitar a outra. E eu tenho uma super convidada, educadora financeira, estrategista em negociação de dívidas e gestão de crise empresarial. Eu tenho um privilégio de contar com ela, Sara Oliveira. Um forte abraço, bem-vinda ao nosso Talk. Obrigada, Danilo. Obrigada pelo convite de estar aqui participando. Com certeza estou aí super ansiosa, porque vai ser assuntos incríveis que com certeza nós vamos conseguir transformar a vida de algumas pessoas através desse conteúdo. Bom, Sara, para começar, qual o primeiro passo para quem deseja sair das dívidas, mas se sente perdido nesse sentido? O primeiro passo é ter clareza sobre a sua situação atual. Ou seja, tomada de consciência. É através disso que as pessoas evitam olhar para a sua situação atual por medo dos números que vão encontrar. Então, esse passo é fundamental para que, de fato, você consiga saber da sua situação e, a partir daí, criar um plano estratégico para conseguir sair das dívidas através do planejamento financeiro, tá? E aí fica mais fácil traçar um plano realista quando a pessoa já tem essa noção da sua realidade, para que de fato ela consiga enxergar a sua situação e através daí ficar mais fácil de sair dessa situação, que é um verdadeiro caos financeiro. Sara, você tem muita expertise nesse segmento, Gostaria que você pontuasse os principais erros que as pessoas cometem ao tentar organizar a vida financeira. Perfeito. Os principais erros que a gente recebe muito de cliente o primeiro, ignorar os indícios. Ou seja, você já sabe que suas contas não estão batendo. Isso vale para pessoa física ou pessoa jurídica. Não consegue enxergar o lucro do seu negócio. Alguma coisa já não está batendo, certo? Renegociar as suas dívidas. Eu tenho dívida, o banco está me pressionando para renegociar. Saiba que renegociar suas dívidas, você está fazendo uma nova dívida, dobrando ela de valor, tá? Então, precisa, inclusive, ficar atenta a isso. Outro fator e outro erro que a gente observa com frequência é utilizar o limite do cartão de crédito como extensão do seu salário ou do seu faturamento. Isso não pode acontecer. Porque, por exemplo, vamos lá. O mercado, a gente faz feira todos os meses. Se você já começa a utilizar o cartão de crédito para fazer o supermercado, sendo que é um custo fixo, Sara, mas o que é um custo fixo? Todos os custos que você já começa o mês comprometido. O seu salário já precisa estar com aqueles custos comprometidos. Então, você já está na dependência de cartão de crédito. É um dos erros também que a gente sempre... A gente pega muitas pessoas com esse erro. Outra coisa vale frisar o aumento da utilização do cartão. Por que o aumento do cartão de crédito está tão grande? E, consequentemente, também a inadimplência. Porque, além de utilizar o limite como extensão do seu salário, as pessoas não conseguem fazer a reeducação da utilização dele. Não analisa o seu comportamento, certo? E outro fator quando a gente passa o cartão de crédito, a gente não sente dor, não é? A gente utiliza, inclusive, é cadastrado no celular, passou, já foi. Aproximou, agora vamos, aproximou, já foi. Agora vamos dar um exemplo. A gente está com uma cédula de R$100, tá? A cédula bonitinha. Você vai fazer uma compra e é R$15, R$12. A gente já fica com aquele sentimento, poxa, vou destrocar meus R$100, destrocou, já era, vou gastar tudo. Então, isso, de fato, vira uma bola de neve que precisa ter controle, tá? Outro fator, rapidinho, veja que é muitas dicas aqui, hein, Danilo? Fazer empréstimo para pagar conta. Não se paga uma dívida com outra dívida. É importante também entender esse cenário. Entenda a realidade que você está, sua situação atual, para sair disso. Não fazer empréstimo, uma nova dívida para pagar outra.
E por último, não menos importante, né, tentar sair dessa situação sozinha. Porque hoje, educador financeiro, especialista em finanças, as pessoas acreditam que é desnecessário. Então, as pessoas já procuram a gente quando já não tem mais jeito. Já está com ansiedade atacada, não consegue mais dormir, já pegou emprestado até com agiota para tentar sair da situação atual. Então, se você está passando por isso, saiba que um educador financeiro pode transformar a sua vida financeira. Perfeito, Sara. E aquelas pessoas que têm aquela dívida que parece quase impossível de ser quitada? Existe alguma estratégia, uma maneira, um método específico para lidar com esse tipo de situação? Claro. Existe, de fato, dívidas que são assustadoras, né? As pessoas têm medo e acreditam, de fato, que é impossível de serem quitadas. Mas saiba que não há nenhuma dívida impossível de ser quitada. E é quitada através de conhecimento e estratégia. Por isso que a gente está trazendo assuntos aqui muito importantes para que você saiba o que é que você precisa fazer para você sair desse caos financeiro. E se liga só no método, inclusive, que a gente utiliza na mentoria para sair das dívidas, que é o método GCPM. Meu Deus do céu, que método é esse? E a gente fala que é o método da riqueza, viu? E eu já convido você a pegar papel e caneta para anotar isso daí. Método GCPM. O que é isso? A gente precisa, primeiro, gerar renda, porque a gente não ganha renda. A gente não ganha dinheiro, a não ser que você ganhe na Mega Sena, né? Na loto. Então, a gente gera renda. Após gerar renda, a gente precisa cuidar dessa renda, proteger a renda e depois multiplicar. Como, Sara, que eu vou fazer isso? A gente precisa gerar capacidade de pagamento e através dessa multiplicação da sua renda que você começa a investir. E quando a gente fala sobre investimento, não é investir na bolsa de valores que precisa de fato ter um conhecimento, mas é investir na vida. Você precisa ter um planejamento financeiro para você poder viver, porque a vida não é só pagar boleto. E a gente hoje, muitas pessoas estão dependentes de boleto para viver, né? E na verdade não é isso. Então precisa se atentar. Existe um método, sim, prático, e é considerado aí o método da riqueza que a gente utiliza e trabalha na mentoria livre de dívidas. Sara, existe um recorte ideal, como a pessoa entender e compreender se ela tem uma vida financeira saudável? Sim, sim. Hoje um indicador, né, da saúde financeira, o que é que a gente, inclusive, fala para as pessoas? Precisa saber sobre o comprometimento da sua renda. Papel e caneta novamente aí na mão. Veja que agora é tudo prática para você, de fato, conseguir ter consciência e clareza da sua situação atual. Some todas as suas dívidas, certo? Quando você tiver o valor de todas as suas dívidas, divida ela pelo seu salário líquido. Assim você vai conseguir descobrir quanto que está sendo comprometido do seu salário e através daí você vai saber se você de fato está precisando de ajuda ou não. E outra, procure um profissional da área que vai te ajudar a esclarecer toda essa situação e te ajudar a sair de todo esse caos. E mais importante do que sair, Danilo, é não voltar mais. Perfeito. Porque hoje tem muitos gurus de internet, muito curso, muita planilha. E organização e planejamento financeiro, e para sair das dívidas, não é simplesmente você anotar os seus gastos. É muito mais complexo do que isso. Então, precisa, de fato, se atentar. E existe, sim, aí possibilidades da pessoa conseguir sair desse caos. Planejamento é fundamental, né? Seja do ponto de vista da pessoa física, da pessoa jurídica, CPF, CNPJ, mas poucos sabem a maneira correta de iniciar esse planejamento. Como fazer de maneira adequada, como fazê-lo de maneira adequada. E agora vem a dica, viu? Como você já falou, te parafraseando, papel e caneta na mão. Vem a dica agora, com Sara Oliveira. Exatamente. Existem diversos métodos, né? A gente precisa, de fato, adequar a situação financeira que o cliente chega para a gente. Então, existe um método bem simples, que com certeza você já ouviu falar, que é o método 50-30-20. Simples, mas o que é isso? O ideal é que você pegue 50% da sua renda e gaste
apenas com os gastos essenciais. Mas o que é essencial? Tudo aquilo que você não vive sem. Ponto. 30% dessa renda precisa ser gasto com seu estilo de vida. O que é que você, de fato, dá prazer para você viver? Então, 30%, separe 30% dessa renda para você direcionar isso. E 20% para investimento. Investir na sua vida, na sua família, na sua carreira. Criar uma reserva de emergência. Então, perceba que, de fato, existem muitas condições para que você possa sair desse caos financeiro. Então, você que vai assistir esses vídeos, papel e caneta na mão, porque dá para você, de fato, transformar aí a sua vida. Sara, existem hoje vários aplicativos, né, de gestão financeira, planilhas, que apresentam, né, soluções, adequações. Elas, de fato, funcionam, podem ser aliadas ali para a pessoa estar no dia a dia colocando, descrevendo os gastos? Perfeito. Existe, tá? Mas como eu citei anteriormente, existe também, dentre essas ferramentas, os gurus da internet, muitos cursos, planilhas que você compra já pronta para você poder tentar otimizar. Mas isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista, né? A gente precisa saber separar de fato. Às vezes você precisa de um acompanhamento, porque não adianta você ter só a ferramenta e não saber como fazer. Perfeito. O que fazer para sair disso, tá? Então precisa ter clareza, mas precisa saber fazer para não voltar mais nessa situação. Mas eu vou dar uma dica aqui de um aplicativo muito bacana, que é Minhas Economias. Minhas Economias. Você pode baixar esse aplicativo e, se porventura você já tiver uma clareza maior sobre a sua situação atual, né, sobre a sua situação financeira, sobre a situação do seu negócio, se de fato já está mais estruturado, vale a pena você dar uma pesquisada para você, de fato, ter uma gestão mais fluida dos seus números. Sara, você poderia compartilhar algum caso de sucesso de alguém que estava arrolado ali, com dificuldade de compreender o seu ponto de vista financeiro e conseguiu se consolidar, conseguiu se reestruturar? Claro, hoje nós temos vários cases de sucesso, né? Como eu citei aqui, a gente trabalha com mentoria financeira e a gente ajuda pessoas a sair desse caos financeiro e de empresas a saírem também da crise. Então, por exemplo, essa cliente específica, foi engraçado o caso dela, porque, como eu falei, as pessoas chegam quando já não tem mais jeito. Já buscou de tudo, já fez um monte de empréstimo, já parcelou a fatura de cartão, já pagou o mínimo, já está negativado e não está aguentando mais as cobranças. E aí ela foi também um desses casos. Mas o objetivo dela era poder sobrar dinheiro no final do mês e ter a oportunidade de viajar com os filhos no final todo ano. Engraçado, né? Então, veja que não é só sobre dinheiro, é sobre qualidade de vida. E a gente fez o levantamento dos números dela, montamos o plano de ação, definimos também limite de gasto para essa família, para essa cliente. E agora, semana passada, ela me mandou mensagem e para mim é gratificante o quanto a gente consegue, nós educadores financeiros, conseguimos transformar a vida das pessoas. E ela me disse: Sara, já consegui fazer a minha reserva e no final do ano, que na verdade ela está guardando as férias dos filhos para poder fazer aí a sua primeira viagem. Então isso, dinheiro é a consequência, mas poder de fato viver a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, sem cobrança. E detalhe, ela tinha dívidas ativas e conseguiu também fazer o plano de quitação, que ao invés dela fazer uma reserva de emergência, ela fez um plano de quitação com um dinheiro e também tirou, destinando um valor aí para alcançar esse objetivo, que é viajar com os filhos. Então, veja só que alegria, né? Que felicidade. E para mim, é, de fato, muito gratificante ver esses resultados na prática. Ô Sara, por fim, qual conselho você daria agora para quem nos acompanha no rádio, no Spotify, no Deezer, aqui no YouTube, no Instagram? São várias plataformas, viu? Para quem deseja ter uma vida financeira saudável, equilibrada, sem preocupação com dívida, por exemplo. O melhor conselho que eu dou para você que está no caos financeiro, que já está dentre essas situações que eu citei, é contratar um profissional. Sabe por quê? Porque se a gente está
Vamos dar um exemplo, né, para ficar mais claro. Se estamos com febre, com sintoma de febre, há mais de 15 dias, você vai tomar um relaxante muscular? Faz sentido. Não vai, porque não vai ter efeito, certo? Então, o que é necessário fazer para que, de fato, você minimize esses sintomas? Porque a dívida é consequência. A dívida já é consequência desses sintomas, que os sintomas é o desequilíbrio financeiro, não é da noite para o dia. Então, precisa contratar um profissional, porque quando você está doente, você vai para o clínico. Às vezes não é da alçada do clínico, ele te passa para um especialista. E o especialista vai te direcionar para fazer um exame e, a partir daí, sim, ter assertividade no resultado. Então, veja só a diferença. Então, se você está no caos financeiro, contrate um especialista que ele vai saber direcionar para que você, de fato, consiga alcançar o seu objetivo. E já linkando uma coisa a outra, eu estou aqui disponível para atender você e ajudar você, de fato, a transformar a sua vida financeira e ajudar a sua empresa também a ter lucro e ter uma vida mais equilibrada e mais tranquila. Afinal de contas, a vida não é só pagar boleto, é muito mais do que isso. Com toda certeza. Sara, deixa teu arroba para quem nos acompanha agora, conhecer um pouco mais da tua trajetória, conhecer um pouco mais dessas histórias. Inclusive, vou dar um tempo para você abrir agora o seu aplicativo. Abriu? Foi na busca? Pronto. Agora sim, Sara. Sara Oliveira .finanças. Não tem como errar, tá? Aqui no Instagram, saraoliveira.finanças. Lá a gente compartilha de assuntos que vai também te ajudar, tá? Mas se você de fato precisa de um acompanhamento melhor, se você precisa de fato alcançar um objetivo e chega, tá? A nossa vida precisa de fato ser mais fluida. A gente precisa ter dinheiro para que a gente consiga realizar sonhos e dar uma qualidade de vida à nossa família. Então me chama, olha lá meu conteúdo, mas qualquer coisa me chama no direct para que a gente possa bater um papo melhor. Sara, obrigado, um forte abraço, espero que você retorne aqui muito em breve. Claro, eu que agradeço aí pelo convite, com certeza esse papo vai ser transformador na vida de muitas pessoas.